Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, que reservaram esse tempinho próximo do horário do almoço, mas acho que vai valer a pena. A gente vai ter um papo bem informal, né? Nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais com vocês sobre como funciona a pesquisa com a ajuda de pessoas sintéticas. A gente trouxe duas pessoas para estarem aqui conosco hoje, então a gente tem, né, tanto o Bruno quanto a mim, que somos da casa, nós somos representantes oficiais da Synthetic Users aqui no Brasil, e trouxemos também a Sami e o Arthur, que vão estar conosco aqui ao longo dessa conversa no dia de hoje. Vale comentar com vocês que a gente normalmente traz o Kwame Ferreira, e a gente acabou até anunciando que ele estaria aqui conosco, mas ele infelizmente teve um imprevisto, e daí a gente teve a sorte de contar com a agenda e a disponibilidade do Arthur, e honestamente acho que pode ser bastante interessante, porque é o Arthur que constrói tudo o que o Kwame promete que vai entregar. Então acho que vai ser bem rica essa nossa conversa. Vou passar a bola para o Bruno, para que a gente possa aí começar a nossa apresentação. Obrigado, Flá. Bom dia, gente, tudo bem? O pessoal está chegando ainda. Vou apresentar uma parte que eu acho bem importante, que é se vocês já ouviram falar de usuários sintéticos, né? Esse é um tema que vem ganhando força nos últimos anos aqui no mercado de pesquisa, mas algumas pessoas ainda não ouviram falar, algumas pessoas ainda têm essa dúvida sobre o que está por trás desse conceito. E a gente fez essa pergunta tanto para pessoas que estão aqui, que estão participando com a gente, tanto para usuários sintéticos de perfil da audiência que a gente viu que poderia se interessar e que acabou confirmando a participação aqui no webinar. Então, eu vou fazer um pouco de uma dinâmica para que a gente entenda e descubra juntos quais são as falas que são de usuários sintéticos e quais falas são de pessoas reais. Aqui a gente vai entender um pouquinho o quão próximo a gente está na realidade, também em termos qualitativos. Então, a gente perguntou para o João Pedro Ribeiro, 34 anos de Campinas, ele é Head de Data Science de uma empresa de e-commerce. O que são usuários sintéticos, né? Então, para ele, a ideia, pelo que eu entendi, é que a gente usaria esses perfis falsos, mas muito bem construídos em dados para simular comportamento, testar funcionalidades de um produto, ou até mesmo prever como o mercado reagiria a algo novo, sem precisar de um usuário real ali na hora. E aí, gente, vocês acham que é uma pessoa real que trouxe essa fala, ou que é um usuário sintético? Vocês podem escrever aí no chat que em alguns segundinhos eu dou a resposta para vocês. Tá, algumas pessoas acham que é usuário sintético, as pessoas acham que é pessoa real. Então, gente, esse é um usuário sintético, né? A gente fica até um pouco cético no início de qual que seria a profundidade de um usuário sintético, mas aqui a gente vê uma coisa, né, uma fala bem próxima da realidade. Vamos para o próximo. Rafael, de 42 anos, São Paulo, Chief Digital Officer de um banco. Ele fala, minha primeira reação foi pensar, como é que você cria algo artificial baseado em dados reais? Parece um paradoxo. É isso que o Arthur vai trazer um pouco para a gente, essa resposta dessa pergunta, né? E aí, vocês acham que esse é um usuário sintético ou é uma pessoa real que disse essa fala? Vou deixar alguns minutinhos aqui para a gente ter alguns resultados. Algumas pessoas acham que é usuário sintético, pessoa real, pessoa orgânica. De novo, gente, é um usuário sintético que trouxe essa informação e essa pergunta. E é uma pergunta que é bastante ouvida de clientes que quando a gente faz demonstrações. Então, é uma pergunta plausível e que a gente vai mostrar em profundidade como que qual que é a resposta dessa pergunta. Vamos para o último exemplo. Ana Beatriz, 35 anos de São Paulo, founder e CEO de uma health tech, que é de IA.
E ela fala, olha, usuários sintéticos, para mim, é um tópico que tenho acompanhado de perto, especialmente com a minha experiência em Health Tech e IA. Para nós, desenvolvimento de produtos é uma ferramenta super interessante. E a gente vai ver isso, a Sami vai trazer a ferramenta eLoco, a gente vai demonstrar ela aqui para vocês, e ela tem inúmeras possibilidades para ajudar no desenvolvimento de produto. O que vocês acham? Ela é um usuário sintético ou uma pessoa real? Vou deixar alguns minutinhos para vocês responderem. Pessoa real, usuário sintético. Vamos lá, vamos ver. Essa última também é usuário sintético. Aqui foi uma pegadinha, mas para trazer para vocês que às vezes causa confusão mesmo, o quão próximo a gente está de resultados sintéticos que se assemelham bastante, que tem essa raiz na realidade. Então, começando aqui meu assunto, meu conteúdo, eu queria que vocês saíssem com 3 principais conhecimentos aqui do nosso webinar. O primeiro é que a gente está numa nova onda da pesquisa de mercado, é uma nova era em que a gente acredita e aposta muito que dados sintéticos vão ocupar um espaço cada vez maior. Aqui, entender que usuários sintéticos são desenvolvidos com dados reais, então a gente não está sintetizando nenhum comportamento, pelo contrário, a gente está usando comportamentos reais para sintetizar usuários e respostas, e a gente está entrando numa dualidade que antes era muito separada de qualitativo e quantitativo, e a gente está começando a encontrar uma sinergia entre eles, que é uma escala com profundidade, e isso os usuários sintéticos nos proporcionam. Então, gente, a gente está nessa terceira onda, a primeira onda que a gente conceituou ela é uma época mais analógica, mais descritiva, da prancheta, então eram ferramentas e processos um pouco mais morosos, tinham baixa possibilidade de adaptar a pesquisa, uma vez esse campo se tornaria assim. A segunda onda, ela começa a digitalizar com Big Data, com o monitoramento de redes sociais, com esse feedback instantâneo, com a possibilidade da gente ter um largo volume de dados para poder gerar resultado, entendimento do consumidor. O que a gente viu é que a gente coletou bastante dados, mas teve também um esforço bastante grande para poder extrair desses dados insights. E hoje o que a gente está vendo é uma onda que a gente vê sintética, a gente chama ela de inteligente sintética, porque todo esse dado que a gente coletou ao longo desse tempo e hoje está sendo disponibilizado, a IA nos proporcionou que isso fosse interpretado e que através disso gerasse insights. E a gente está indo para um modelo quase de preditivo em tempo real do entendimento do consumidor. É para esse caminho que a gente está indo. E a parte de sintetizar e a parte de entender o comportamento através de usuários sintéticos tem um grande fator nesse movimento. Esse movimento já está acontecendo no mundo, então no último relatório da Qualtrics, a gente vê que a maioria dos pesquisadores já estão utilizando respostas sintéticas, 69% já utilizou respostas sintéticas no último ano, mais 70% acredita que a coleta de dados sintéticos vai ser quase 50% da coleta de dados para entendimento de consumo, para entendimento de mercado, e isso tem uma tendência de quase a maioria deles estão investindo em IA para melhorar os resultados de pesquisa. Então, esse é um movimento, uma tendência que a gente está vendo que está acontecendo nos próximos anos, ela vai acelerar. E aí a gente pode entender o investimento de IA, diferentes formas, a IA como analista, que a gente vê bastante hoje, processando dados, a IA como usuário, como usuário sintético, a gente vai abordar esse tema, como parceiro criativo, por que não eu sintetizar um especialista em algum assunto para ser um parceiro criativo comigo. A IA como designer, que a gente está vendo em bastante ferramentas hoje,
e também a IA como um parceiro, como um coach, como uma companhia, que hoje é uma das principais utilizações da IA, é ser uma companhia, né? O segundo ponto é usuários são desenvolvidos por dados reais. Então, aqui, o que a gente está falando? Usuários sintéticos são a sintetização de dados demográficos, dados psicográficos e comportamentos reais das pessoas, né? São simulações com grau de fidelidade muito alto, a partir de um segmento específico de pessoas que a gente consegue entender os interesses, as aversões, os pensamentos, as emoções, as preferências, necessidades e desafios. Então, a nossa fonte de informação, ela é real, ela é uma interação entre humano e qualquer tipo de interface, seja ela digital, seja ela conversacional. Então, é isso que eu queria trazer para vocês como um ponto fundamental da nossa história aqui. E esse dado real já foi exaurido, já foi estressado, já foi documentado e treinado pelas LLMs, pelos modelos de linguagem. No início do ano passado, a gente teve a informação que todos os dados orgânicos, reais, que hoje a gente tem disposição para conseguir acessar online, já foram treinados. Então, todo o YouTube já foi mapeado, todo o X já foi mapeado. Então, são dados em largo volume que nos dão a possibilidade de começar a replicar comportamentos humanos. E aí, se a gente fala que todos os dados que hoje a gente tem orgânicos, possibilidade de atuar, a gente está falando de 5,4 bilhões de pessoas que diariamente estão interagindo na web, estão interagindo com produtos digitais, produtos conversacionais de IA. Então, com esse vasta quantidade de informação que a gente é capaz de começar a simular a realidade, tá? E aí a gente tem dois papers que trazem a comprovação. Um de Stanford, que diz que, usando o ChatGPT 13, então ainda uma etapa anterior, diz que participantes sintéticos sim conseguem reproduzir padrões de comportamento humano. E a Universidade de Princeton conseguiu, através da uma publicação na Nature, entender que a IA consegue prever como o cérebro humano reage. Então, a gente tem capacidade de ler sinais do cérebro humano através de um processo decisório e o conecta com comportamentos. Então, a gente já tem essa comprovação, a gente já tem essa estrutura. E é para isso que a gente começa a entender que existe uma diminuição entre a diferença entre qualitativo e quantitativo. A gente sabe que hoje o processo de pesquisa ele traz insights muito valiosos. A gente não está oferecendo aqui uma substituição, a gente está oferecendo uma alternativa a esse processo que às vezes pode ser lento, pode ser caro, geralmente, e pode ser limitado ao tempo de campo, limitado à qualidade de recrutamento, limitado à experiência entre entrevistado e entrevistador, né? Então, o que a gente está trazendo é que, a partir desse objetivo, ou esse processo tradicional, a gente ofereça uma alternativa que ela não é em cascata, ela não é em waterfall, ela é ágil, e que a gente consegue, de uma forma super rápida, testar uma hipótese, ir a campo e gerar insights, isso em minutos. Então, é uma alternativa que a gente está oferecendo no mercado. E vou passar a bola para o Arthur, que vai contar como é que funciona essa ferramenta que está proporcionando essa alternativa para o mercado de pesquisa. Olá a todos, eu sou o Arthur. A Synthetic Users começou há cerca de 4 anos mais, em que fomos desenvolvendo com o advento dos modelos de linguagem, fomos desenvolvendo uma aplicação que permite fazer estes estudos com usuários sintéticos. Inicialmente nós, como era um mercado muito novo, tivemos bastante lutar muito para ser aceite esta ideia de investigação sintética, mas com o passar do tempo
nós passámos a ser reconhecidos pela Gartner como o líder em pesquisa de dados sintéticos. E essencialmente o que nós conseguimos fazer é apresentar estudos e investigação com resultados muito mais rápidos, com custos muito menores. A forma como nós conseguimos garantir isto é através de uma estrutura multi-agente. O que é que isto significa? Imaginem que têm uma team de pesquisadores trabalhando em paralelo, que quando um pedido chega, vai enriquecer esse pedido com informação de várias fontes. E é através da incorporação de todas essas fontes que nós conseguimos criar um usuário sintético que seja realista para ter paridade com os resultados que uma pessoa semelhante teria na vida real. Se estiverem a usar vocês só um modelo de linguagem como o GPT, não tem toda esta cadeia de agentes que estão a enriquecer o pedido. Outra forma que nós temos de enriquecer o pedido, uma entrevista, é através de RAG. RAG basicamente é uma funcionalidade bastante poderosa que significa Retrieval Augmented Generation. Essencialmente na prática, isso significa, Bruno, podes passar para a seguinte, significa que é possível que os dados sejam enriquecidos com dados proprietários vossos que estão seguros, nós não usamos para treino, mas permitem que estes usuários sintéticos correspondam às populações que estão a pesquisar, dos quais vocês já têm dados nas vossas empresas. Nós processamos esses ficheiros e criamos uma rede de informações interconectadas que refletem as hierarquias, as relações e as dependências reais entre os temas que são precisos para responder àquela questão. E esta é a diferença entre um usuário sintético genérico e um que conhece o negócio em que estão a trabalhar. Um exemplo concreto disto é o caso da JP Morgan. Caso não conheçam, a JP Morgan é um dos 3 maiores bancos do mundo. Nós já estamos a trabalhar com eles há bastante tempo. É o maior banco dos Estados Unidos. Tem 4 trilhões em ativos e operações em 60 países e enfrenta um problema de escala porque precisa de realizar milhares de entrevistas por ano, custando dezenas de milhões de dólares, que têm ciclos lentos de recrutamento e pouca agilidade para testes recorrentes. A solução foi integrar os synthetic users via uma pipeline customizada de RAG, com feedback contextualizado e uso contínuo pelos times de produto e inovação. Uma das coisas que nós desenvolvemos para eles foi uma API pública que permite que, do lado das ferramentas deles, de gestão de projeto, a JP Morgan seja capaz de disseminar o uso de synthetic users dentro de toda a JP Morgan. Os resultados que obtiveram foram expressivos, 78,3% de redução de custos de pesquisa, 34% de insights inéditos gerados e talvez o mais impressionante, 92% de paridade com a pesquisa real, validando internamente. Ou seja, mais barato, mais rápido e com qualidade comparável. De forma a garantir esta precisão, como é que nós podemos confiar nestes números? A Synthetic Users tem uma metodologia clara para garantir a qualidade dos seus resultados. Todos os meses nós realizamos cerca de 100 entrevistas com utilizadores sintéticos e com utilizadores reais e tentamos garantir a paridade tentamos validar a paridade dos nossos Synthetic Users com a paridade dos utilizadores orgânicos. E o que nós obtivemos é que a baseline é de cerca de 85%, com metodologias convencionais e chegando a 92% em regiões com maior engajamento digital. Essa precisão é medida por
4 critérios: a sobreposição temática, a profundidade dos insights, a abrangência de cobertura e o alinhamento qualitativo. E isto não é só dito por nós, mas estudos internos de clientes e de estudos que clientes fazem apresentam os mesmos resultados que a nossa investigação interna também nos dá em termos de avaliação. E por fim, um ponto que costuma ser decisivo para empresas é a questão da segurança. A Synthetic Users possui a SOC 2 Type 2, um dos padrões internacionais mais rigorosos em segurança de informação. Isso significa que os processos, sistemas e controles foram auditados de forma independente e estão alinhados com as melhores práticas de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Além disso, se imaginarem, trabalhar com um banco com a escala e a dimensão de JP Morgan implica ter um nível de segurança e de certificação dos dados muito elevado, e é por isso que eles confiam em nós. Além disso, outra empresa com quem nós trabalhamos, que é a Comcast, eu não sei se toda a gente aqui conhece a Comcast, porque não é um nome que se usa muito, mas se eu falar na NBC ou em alguns dos canais que eles apresentam, vocês conhecem como o Saturday Night Live ou o Friends, que era da NBC. Essencialmente, eles também nos usam e também apresentam níveis de paridade semelhantes. O grupo de Emergent Product deles precisava de validar e testar novos produtos estratégicos constantemente, e cada teste precisava de centenas de entrevistas tradicionais, que é lento, ágil e para quem precisa de iterar rapidamente antes de investir em design e desenvolvimento. E com a Synthetic Users passaram a validar as ideias de forma antecipada, usando usuários sintéticos capazes de reagir tanto a conceitos textuais como visuais com feedback imediato. E o resultado foi uma redução nos custos de pesquisa e 40% de insights inéditos que os métodos tradicionais não capturavam, tais como os 90% de paridade, como já tinha falado anteriormente. Esse é o ponto importante, que eu até vou pegar aqui a fala, obrigado, Arthur, que a gente consegue gerar insights inéditos, né, comparado aos métodos tradicionais. E aqui eu vou apresentar um pouco dos produtos, das ferramentas que a gente tem e explicar como que a gente chega nisso, né? Como assim vocês conseguem insights que o método tradicional não consegue chegar. Hoje a gente tem que entender que a plataforma Synthetic Users ela não é simplesmente uma desenvolvedora de usuários sintéticos, ela é uma plataforma de pesquisa que tem ferramentas que ajudam tanto no discovery até o delivery de uma solução, de um produto, de uma campanha, passando por algumas ferramentas que são bem interessantes. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um estudo de etnografia, a gente tem a possibilidade de fazer uma exploratória sobre algum problema, a gente tem a possibilidade de criar o nosso próprio roteiro e introduzir na plataforma, caso a gente goste, de ter o nosso forma de entrevistar os consumidores, os usuários. Tem a possibilidade, através do ResearchGo, que é a plataforma que a Sami depois vai mostrar para a gente, de delegar um pouco esse processo, então ter agentes de pesquisa para nos ajudar ao longo desse processo, definindo e nos ajudando a definir a audiência, nos ajudando a entender a melhor amostragem, nos ajudando a entender os objetivos de pesquisa. E a partir disso, a gente tem a possibilidade de, a partir de um estudo exploratório também, vão surgir hipóteses, e essas hipóteses podem também ser testadas na plataforma, a partir de testes de conceito, testes de múltiplos conceitos, então tudo que é verbal, textual,
e que eu tenho algo visual, estático para mostrar, seja uma tela, seja uma campanha, um criativo, né? Eu consigo testar para que a gente vá lançar esse produto ou colocar no mercado com o feedback daquela audiência que a gente se propõe, né? Mas eu queria destacar 3 funcionalidades novas que a gente teve recentemente no lançamento e que mostram um pouco da robustez e da onde que a gente está indo com a pesquisa sintética. O primeiro é que hoje a gente é capaz de fazer testes de usabilidade, tá? Então, esse teste de usabilidade ele pode ser feito através de uma conexão com o Figma. Então, eu consigo ter os meus projetos sincronizados com a plataforma, e aí com isso eu posso ter interação e feedback com os usuários que vão usufruir daquele serviço, né? Eu consigo fazer isso por tela, por análise heurística, por task, por jornada, e daqui a pouco tempo a gente vai conseguir também entender essa jornada pela perspectiva do usuário, entendendo aonde ele está observando, por onde ele está navegando pelaquela solução digital e onde está acontecendo as principais fricções, as principais dúvidas ou as principais oportunidades de melhoria. Então, é algo que a gente está apostando bastante e pode ajudar a acelerar muito o processo de pesquisa de usabilidade e é algo que a gente está bastante feliz em poder estar oferecendo aos nossos clientes. Desculpa, vale aqui dar o spoiler que em breve a gente vai chamar um novo bate-papo para apresentar em profundidade essa solução aqui para vocês. Perfeito. A partir desse webinar, né, mãe, a gente vai começar a trazer essas funcionalidades em maior profundidade. A Sami aqui vai nos ajudar, ela é especialista em UX e pesquisa da Synthetic Users, então ela vai estar muito mais próxima com a gente para mensalmente estar divulgando como que funcionam essas ferramentas, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Bem falado, Flá. E aí, a gente tem essa possibilidade também de delegar completamente o processo de pesquisa para um agente orquestrador de pesquisa que vai orientar desde qual que é o objetivo de pesquisa que a gente busca, qual que é a audiência, qual que é a amostragem, qual que é a funcionalidade que vai trazer melhor resultado para aquele objetivo de pesquisa. E, ao mesmo tempo, ele vai conduzir as entrevistas, ele vai analisar os insights de cada entrevista, consolidar isso num report e a gente vai poder pedir para ele melhorias no report e melhorias nos insights que a gente acha mais interessante. Então, isso tudo em minutos, orquestrado por um agente de IA que conhece a plataforma melhor do que qualquer usuário da plataforma. Tá? Isso nos ajuda a ter um copiloto de pesquisa, que a gente possa estar de uma forma frequente, perguntando qual o melhor caminho, perguntando qual que é a melhor possibilidade, a melhor metodologia para chegar num resultado ou numa resposta para um problema que a gente está enfrentando. E o terceiro é o Prisma, que nos dá uma abertura maior no momento que é tão crucial da pesquisa, que é definir o target, a audiência, né, o público-alvo, que eu quero investigar. Ele é um modelo que a gente chama de planejador, porque ele oferece, a partir de um objetivo de pesquisa, quais seriam as audiências mais interessantes para que a gente possa entrevistar. E ele nos sugere, para cada uma dessas audiências, audiências adjacentes, ou seja, que estão conectadas com o problema, mas que não necessariamente são as audiências principais. E assim eu tenho uma abertura maior, eu tenho diferentes perspectivas para entender o mesmo problema. Mas acho que vamos parar de falar e vamos mostrar o que a gente está chamando hoje do futuro da pesquisa, mas a plataforma funcionando. E agora eu vou passar a bola para a Sami, que vai nos mostrar como que funciona essa plataforma ao vivo.
Obrigada, Bruno, e olá a todo mundo por estarem presentes. Aqui já estamos vendo o que existe dentro da Synthetic Users. Aqui eu tenho já uma quantidade de projetos criados, mas essencialmente como cliente de Synthetic Users, você compra uma conta e lá dentro, esse é o workspace, e lá dentro há um número que se decide, né, dentro dos planos que temos disponíveis, o número de entrevistas que se podem usar durante um ano. Então, esse workspace é o que aguenta essas entrevistas e depois podemos utilizar projetos para organizar esse workspace. Eu já tinha criado um aqui, webinar, vamos fazer outro só para mostrar aqui o flow completo desde o começo. Vou chamar Brasil e aqui dentro, então, podemos construir esses diferentes tipos de estudos ups, eu apertei uma coisa que não era, mas eu queria dizer que o Bruno estava mostrando, era só para abrir esse modal, esse pop-up, e lhes mostrar todos os tipos de estudos que aparecem aqui. Hoje, nesse momento aqui, a gente está dentro de um projeto, né? Então, a plataforma ela é organizada em projetos, então a gente pode ter projetos de uma marca, de uma BU, de um perfil de consumidor que a gente queira, e a partir dentro de cada projeto a gente tem a possibilidade de realizar estudos, né? Então, a Sami estava falando um pouco sobre já essa possibilidade de estudos que a gente pode fazer dentro desse projeto. Eu queria colocar esse ponto aqui que eu acho que é importante. Sim, dentro de cada projeto, então você tem acesso ao Iris, que agora se vê um pouco diferente, que é essa experiência mais dentro de uma conversa, sempre é um chat, em vez de fazer os projetos de forma manual, como eu vou mostrar agora. Então, a Iris, não sei, o gênero dele ou dela, ela está aqui no cantinho, sempre disponível para esse projeto. Temos, então, os estudos e os planos. Eu também vou mostrar brevemente dos multiconceitos, mas só para saberem que temos essas diferentes áreas onde, dependendo do tipo de estudo que você vai criar, você tem que navegar por aqui. Então, vou abrir só o Canvas em branco para mostrar exatamente o que há aqui. Isto proporciona um espaço onde podemos construir o estudo por partes, utilizando esses diferentes componentes que chamamos as Research Primitives, ok? Nem vou tentar traduzir isso ao português para não passar vergonha, mas vamos começar sempre pela audiência. Eu já tinha aqui preparado um exemplo para aproveitar o tempo de melhor forma. E digamos que queremos simular esse grupo de pessoas, brasileiros adultos, que tenham familiaridade, uma variedade de familiaridade digital e experiências com bancos. Eu posso fazer uma frase assim bem básica e aproveitar esse botão de polish, que tem essa característica, esse comportamento muito de inteligência artificial que vai melhorar e ajudar a redatar as coisas de uma melhor forma e pronto, aproveitando os agentes que a plataforma tem, né? Depois, aqui, passo número 2, vamos escolher quantos participantes queremos nesse estudo. O default são 5, simplesmente por uma norma de best practice em termos de pesquisa. Depois de 5 pessoas, 5, 8 já começam a aparecer padrões, mas dependendo se eu tenho uma audiência muito grande que inclui dentro de si mesma muita segmentação, eu poderia fazer um estudo com 20 utilizadores sintéticos, por exemplo, e depois ser um pouco mais explícita na minha descrição da audiência para incluir todas as segmentações que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse agora dizer quero 2 pessoas no Rio de Janeiro, quero 2 pessoas na Bahia, e etc. Ou seja, posso segmentar por localização, por exemplo. E pronto, uma vez escolhido o número de participantes, vamos escolher o tipo de estudo que quero criar. Só um ponto aqui, Sam, acho que eu estou te atrapalhando, mas é só para a gente poder trazer alguns casos que a gente já tem aqui feitos. Então, aqui, quando nós vamos falar de a possibilidade de a gente ter uma larga escala, a gente já fez em um case que durou o campo uma semana, mais de 180 entrevistas em profundidade. Então, aqui é uma amostragem que a gente pode fazer tanto ela como a gente realmente faz em termos de
30, 40, 60, mas a gente pode alargar ela a partir de diferentes perfis que a gente tenha, sejam perfis demográficos, comportamentais, e em seguida a gente vai ter essa possibilidade de ter perfis psicográficos também. A gente tem a possibilidade de recrutar usuários sintéticos a partir da sua personalidade. Então, aqui é só para dizer para vocês e mostrar o quanto de instantaneidade e rapidez a gente tem em dados que têm a profundidade de uma entrevista em profundidade, pelo perdão da redundância, com essa escala e amostragem que a gente tem dos usuários sintéticos. Sami, desculpa, eu vou aproveitar esse gancho aqui do Bruno, só para comentar que este volume de entrevistas que o Bruno acabou de comentar que a gente fez, foram em 6 diferentes países. Então, quando a gente fala do volume, né, já é expressivo. Mas é imaginar que a gente consegue fazer este grande volume sem ter as dificuldades de deslocamento, de fronteira, de idioma, e a gente consegue, sobretudo, alcançar públicos que são muito difíceis de serem pesquisados. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante aqui das nossas vantagens competitivas. Desculpa, Sami, pode seguir. Não, desculpa nada, obrigada. Eu ia só mencionar aqui, então, que temos aqui em cima, na plataforma, dá para fazer 2 tipos de research, que o Bruno já mencionou isto, mais exploratório, mais generativo, eu não sei se essa palavra existe em português, mas você está tentando gerar findings, insights, sobre uma audiência ou sobre um tema, ou você pode fazer também testes mais avaliativos, ou seja, você já tem conceitos, já tem ideia, um produto físico, digital. Esses 2 tipos de use cases, em termos de que tipo de pesquisa você está realizando, são apoiados pela plataforma. E dentro deles todos há uma opção onde você pode utilizar as suas próprias perguntas, se você já tem uma guia de entrevista, ou o que eu vou testar agora para lhes mostrar onde a plataforma gera as perguntas baseadas no que você descreveu nessa fase do planejamento do estudo. E então eu tinha escolhido aquela audiência dos brasileiros que têm experiências com bancos, e o objetivo vai ser esse, entender como se sentem em relação a abrir uma conta através de uma app versus ir a uma loja, basicamente. Então, vou aproveitar aqui de novo o botãozinho para polir isto, e ficou desse jeito aqui. Sabe, esse botão eu acho muito importante, porque a gente agora está, a partir do processo, incluindo essas novas funcionalidades que para gerar melhorias no processo sem que a gente gaste muito tempo, né? Então, a descrição de uma audiência, de objetivo de pesquisa, era um dos fatores principais para a gente também ter um output interessante, né? Bons inputs, bons outputs. E agora a gente tem essa possibilidade com a ferramenta dela proporcionar isso para nós, né? Dela conseguir enriquecer esses inputs. Então, é mais uma funcionalidade que a gente está vendo que vai melhorar bastante o desempenho, né? Sim, e que também, como pesquisador, o nosso processo tem mudado muito. Há 3, 4 anos, você recebia um brief e você abria um documento de Word ou Docs, e aí começava a escrever e pensar e mandar para outro colega, companheiro de trabalho, e perguntar o que você acha desse research goal, e isso era assim, back and forth, 1000 vezes, até que estava já o plano feito, e agora eu consegui fazer isso aqui em 5 segundos, o que antes era impensável. Pronto, aqui apareceu esse botãozinho roxo, que indica que podemos passar para o próximo passo, que é ver os participantes. Isto seria basicamente como se eu estivesse trabalhando com uma agência de recrutamento tradicional, eu teria escrito um screener, né, como fizemos agora, enviado o pedido para essa agência, e eles iam ver no panel deles, de pessoas disponíveis, quem bate certo com o que eu preciso, e depois eles iam me dizer, ok, estão aqui essas 3 pessoas, com quem você quer entrevistar. Exatamente isso que acontece nesse passo, só que com um valor adicional, que esse cartão por participante, que tem é muito rico em termos de
dos detalhes demográficos que aparecem aqui em cima, o nome, a localização, a profissão e a idade. Esses dados são fixos, ou seja, se eu quisesse trocar, ou, por exemplo, outra pessoa que não esteja em Fortaleza, eu peço para o sistema gerar um novo, e vai aparecer outra aqui. Aqui embaixo temos os detalhes da personalidade que são atribuídos pela plataforma a essa pessoa, nesse caso agora é a Severina, podemos ver, isto é baseado naquele teste de personalidade The Big Five, o Ocean Model, que indica quão organizada uma pessoa é, ou quão social, se é introvertido, se é extrovertido, se reage muito às emoções ou não, etc. Eu acho que esse é o grande diferencial da plataforma, porque ela nos traz uma possibilidade de alcançar resultados que são emocionais, né? Então, se a gente for pensar o que influencia no comportamento humano, um dos fatores principais é a própria personalidade da pessoa, né? E o que a gente faz aqui é desenvolver usuários sintéticos que têm a sua personalidade individual, independente. Então, isso gera resultados diferentes para os mesmos públicos demográficos e comportamentais semelhantes, né? Então, por exemplo, eu consigo ter acesso a uma resposta da Severina passando essa camada funcional, né? Camada funcional que hoje as LLMs, as ferramentas de IA nos proporcionam. Eu ultrapasso isso e aí, a partir disso, eu tenho respostas emocionais que envolvem emoção. Ou seja, gosto de ir na agência para abrir uma conta porque tenho receio de sofrer golpes, né? Tenho vergonha de contar uma vez que sofri um golpe financeiro. Enfim, entrei num tema de golpe, mas poderia ser outra, poderia ser... Eu me sinto orgulhosa depois de conseguir sozinha, uma pessoa que não é digitalizada, me sinto orgulhosa depois de conseguir sozinha abrir uma conta a partir do aplicativo digital. Essas são as nuances e as diferenciais que nos aproximam muito do nível de paridade com o consumidor, o usuário real, orgânico, né? Sim, exatamente, isso é a emoção também o que lidera o comportamento humano, por isso é uma grande vantagem ter isso dentro dos cartõezinhos dos participantes. Essas, como eu já disse, por enquanto não são editáveis, mas essas aqui que são todos os critérios de comportamento, basicamente, que a plataforma sugeriu por estar relacionado ao meu objetivo de pesquisa e à audiência que eu queria simular, essas sim são editáveis. Eu consigo entrar aqui e mudar ou remover um parâmetro inteiro, né? Ou posso acrescentar digamos que eu quero aqui, deixa eu ver aqui, Digital Literacy, isto depois vai ser todo em português, é só essa parte ainda que estamos em inglês. Eu poderia pedir aqui, não sei, dar mais detalhes imagina, salário anual. Aí vocês vão ter que me ajudar com isso no Brasil, porque em reais eu não faço ideia de quanto poderia ganhar uma pessoa, pelo menos... 3 mil reais. Espera aí, temos que ver, ok, produtora rural. Não sei. Bom, vamos colocar por aí, um pouco mais de 2 salários mínimos. Coloca o quê? 3 mil reais, por aí. 3 mil reais, ok. Pronto. Aqui poderíamos depois regerar os outros para que também esse parâmetro aplique a todo o nosso panel, o nosso grupo de 6 pessoas. Aqui ele já acrescentou o salário e poderíamos fazer isso para todos, né? Por questões de tempo, eu só vou mostrar aqui. Escolheríamos o português do Brasil e tá pronto. Quando estamos já contentes com o nosso grupo de pessoas, vamos lá fazer essas entrevistas. E pronto, aqui a plataforma está mostrando que está identificando os potenciais entrevistados, está gerando o script para fazer as perguntas e tudo isso, enquanto as perguntas são respondidas. Aqui vemos a pergunta número 1. Quando foi a última vez que você considerou abrir uma conta bancária usando apenas um aplicativo? Ou seja, é uma pergunta bem aberta, estamos explorando o tema.
para poder chegar àquela resposta final de como essas pessoas se sentem enquanto a essa experiência digital versus a presencial. E podemos acompanhar aqui, a Tatiane já respondeu 7, Maria Eduarda respondeu 2, etc. Isso é muito legal, né? A gente consegue acompanhar como que as entrevistas estão acontecendo, quais delas já estão finalizando, né? Como a segunda ali, e a gente consegue entender o quão rápido a gente pode fazer entrevistas em profundidade com a plataforma. É muito rápido mesmo, isto tradicionalmente jamais aconteceria assim, que você entrevista 6 pessoas em minutos. Mas aqui, por exemplo, essa coisa de abrir conta só pelo celular, sei lá, me dá uma insegurança danada. Adorei a frase, mas então, eu não sei porque que eu não consigo fazer o highlighting da forma certa. Olha, vou marcar assim, acho que é porque não está pronta a entrevista ainda. Isto era o que eu queria fazer. Eu consigo fazer um highlight de frases que chamem a minha atenção se eu, como pesquisadora, estou procurando padrões ou fazer uma análise eu própria dentro da transcrição da entrevista. E se percebem também, o sistema gera esse detalhe do comportamento como se esse Carlos Henrique Fogaça, suposta pessoa, reagiu dessa forma quando ouviu essa pergunta. Aqui reagiu de outra forma quando ouviu a segunda pergunta. E pronto, é assim que funciona o processo. Você cria o seu estudo, faz o planejamento do estudo, define e modifica, se quiser, os participantes e finalmente examina ou lê as entrevistas, se você quiser. E se não, aí você pode pular diretamente para o report, que nesse caso não estava pronto. Peraí, eu queria era mostrar aqui o outro. Enfim, o que acontece é, as entrevistas vão correndo e quando estão todas prontas, aqui no fim, eu tenho que aguardar para que essa apareça também, você tem a habilidade de fazer perguntas adicionais, você pode fazer follow-ups a os utilizadores sintéticos. Só vou dar um refresh aqui para que apareça. Depois, se eu quiser fazer o report, a plataforma simplesmente, você aperta um botão e em um minutinho o report já está disponível. Eu só estou aguardando que apareça aqui, mas não está aparecendo agora, devo ter algum problema da conexão. Esse é um ponto legal, sabe? Porque quando a gente falou que a gente conseguia atingir e coletar 40% a mais de insights ou insights inéditos, é por essa funcionalidade que a gente tem. Então, imaginem que esse campo, ele não expira, ele está lá na plataforma e a gente é capaz de voltar depois de alguma interação do produto, de alguma questão, e incluir novas perguntas, incluir novos questionamentos. É com essa possibilidade que a gente consegue gerar mais insights, né? E aqui sem os bloqueios que a gente tem de entrevistado, entrevistador, um recrutamento que não foi aquele que a gente gostaria, uma entrevista que não foi aquela que a gente gostaria. E até mesmo a gente pode abordar temas um pouco mais sensíveis aqui, que, né, numa relação, numa entrevista orgânica, a gente não conseguiria. Então, essas são as possibilidades e funcionalidades que a gente consegue gerar mais insights. Sim, é verdade. Há 2 pontos aí também adicionais a esses, em termos do que limita, na minha opinião, como pesquisador, o que limita uma interação orgânica versus uma entrevista sintética, que são, no mundo real, uma pessoa tem que confiar em você, você tem que criar aquele rapport, não sei se essa palavra, qual é a palavra em português para isso, mas que a pessoa que você está entrevistando confie em você, se sinta à vontade, e numa situação sintética isso não existe como limitante, assim como o tempo, se eu vou entrevistar a Flávia, eu tenho 1 hora para entrevistar ela quando muito, e se a conversa foi para outro lado, acabou e eu já não, talvez uns follow-ups por e-mail, uma coisa assim. Mas aqui, como é sintético, é uma orquestração de informação, o tempo não está limitando a entrevista. Por isso é que eu acho que também dá para, muitas vezes, os resultados são muito mais detalhados e muito mais, o grão tem muito mais detalhe no que surge como output dos usuários sintéticos.
Pronto, aqui podemos ver que dá para fazer uma follow-up tanto a Severina só ou a todos os participantes, se eu quiser. E podemos criar o report, né? É o botãozinho de criar report, que se vê desse jeito aqui. É um resumo do que surgiu nas entrevistas, segmentado por temas, mostra também frases, de qualquer frase que foi relevante para o objetivo de pesquisa, e depois aqui você também pode fazer follow-up questions no nível do report, ou seja, você não está fazendo as perguntas aos participantes, você está fazendo as perguntas àquele agente que se comporta como pesquisador e você está trabalhando em conjunto com ele. Inclusive, se você quiser um resumo muito agressivo de 1 minuto para apresentar os seus insights para alguém, tal qual você faz esse pedido aqui e o agente meio que transforma o report ao que você precisa. Tem outra coisa também, que é o Knowledge Graph, que aparece aqui como a terceira opção, que é uma visualização do que surgiu nas entrevistas. E depende muito da sua preferência pessoal em termos de como consumir dados. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de diagramas, assim, mas basicamente é mais fácil também observar as palavras que surgiram e se tem algumas conexões interessantes ou relevantes para você. E quando você faz aqueles highlights, eles aparecem em todos os casos. Ou seja, se, por exemplo, você está trabalhando numa equipe com outros pesquisadores, isso pode ser uma ferramenta também para trabalhar em conjunto e procurar certas coisas dentro das entrevistas. E o outro que eu queria mostrar era, como mencionei, que dá para fazer o tipo de estudo mais de avaliação, seria uma coisa assim, por exemplo, você pode testar um conceito, seja com uma imagem, ou seja, apenas com uma descrição com palavras desse conceito, dessa ideia, ou fazer aquele plano que eu mostrei no começo, que é um multi-concept. E aqui o sistema basicamente vai simula a sua audiência e depois clona ela, que é uma coisa que não conseguimos fazer com humanos até agora. E esse grupo de utilizadores vai ser clonado e vai ser mostrado os diferentes conceitos que você está testando. Eu acho que são até 10, Arthur, me corrige se estiver errada, mas dá para fazer uma comparação de conceitos e o sistema é que faz a comparação por você. Basicamente, correm esse número de entrevistas e depois tudo agrupado e comparado num report. E pronto, depois também vamos ter o user testing, que é outra forma de pesquisa de avaliação, onde cada pergunta vem, ou cada tela é acompanhada por um número de perguntas que você queira fazer. Eu já ia dizer ecrã, que eu acho que não sei, no Brasil não existe ou não se usa. E depois, pronto, o user testing, esse feature vamos mostrá-lo em um outro webinar. Perfeito, Sami. Queria agradecer, agradecer a participação de todas as pessoas, sobretudo do Arthur e da Sami, que vieram aqui compartilhar com a gente toda essa jornada que vem sendo construída por eles, e para que a gente possa, de fato, aqui ter mais ferramentas, para complementar aí as nossas outras possibilidades quando a gente fala de entendimento de comportamento humano. Eu gosto muito de lembrar que é muito importante a gente imaginar a combinação das duas coisas, Então, a inteligência artificial aliada à inteligência humana, eu acho que é um caminho que pode dar para a gente mais possibilidades. Já tem feito isso em várias áreas, por que não na pesquisa? E para isso, Bruno e eu, Sami, Arthur, todo o time da Synthetic Users que fica no Vale do Silício, a gente está à disposição para ir explorando esse universo com vocês, aprendendo junto, questionando por que não, mas para que a gente possa aí ter mais possibilidades para ajudar as nossas organizações, ajudar os nossos clientes a terem mais insights para tomarem suas decisões, a terem mais dados, para tomarem suas decisões baseadas em dados. Queria lembrar vocês que esse webinar, essa conversa toda, ela foi gravada e que a gente deve disponibilizar em seguida, caso alguém tenha perdido um pedaço ou não tenha conseguido entrar, e que também a gente vai
na medida que a gente conseguir se organizar, né, promover outras conversas como essa, a gente tem estado com a agenda bastante complicada, porque a gente tem feito muitas conversas, tem muita gente de pesquisa que tem nos procurado, né, pessoas que estão à frente de equipes de CMI, acadêmicos, mas a gente, na medida do possível, vai promover essas conversas para que a gente possa aprender juntos aí, trilhar juntos esse caminho, tá bom? Muito obrigada a todos, todas, bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau, obrigada.